Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zé, estou trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre o show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você quiser comentar, também tá tudo liberado, mas principalmente like, hein? O último podcast bateu a meta e bateu muito bem, passou de 2.000 likes. Obrigado aí a todos que estão contribuindo, então vamos manter essa meta, tá? Temos até sábado, que é o próximo podcast. 2.000 likes é a meta desse vídeo. Se chegar até 2.000 likes até sábado, teremos podcast do SmackDown. Se não chegar, vai jogar pro domingo. Se chegar domingo não bateu 2.000, fica sem podcast do SmackDown, tá? Então, peço para que vocês aí contribuam, sigam hypando o vídeo, sigam deixando o like aí para poder ajudar, beleza? Ó, vamos lá, hein? O leão pede desculpas para a ovelha depois do abate? Não peça desculpas! Pois é, vamos falar sobre isso nesse show do Raw, hein? Um show do Raw onde você não pode pedir desculpas, hein? É a coisa mais desafiadora de todas. O Adam Pearce, ele abre o show chamando o Seth Rollins. Ele fala, ó, eu sei que é um cara que tá aparecendo aí nas últimas semanas, eu quero conversar com você, né? E aí vem o Seth Rollins, ele encapuzado, de novo sem falar nada, né? Desde que ele voltou ele não falou uma palavra, ele só apareceu e se expressou com expressões faciais, né? Metalinguagem. E aí o Adam Pearce falou, olha, eu quero que você pare o que você está fazendo, não porque eu acho que a Division é santa, não, eu sei que eles merecem passar por isso, olha, não se enganem. Eu até fico feliz de ver eles passando por isso, mas eu preciso pôr ordem aqui no show e tal. E o Rollins só ouvindo. De repente aparece o Logan Paul falando que chegou o momento de botar fim a Seth Rollins. E ele não vai marcar uma data, vai ser exatamente naquele momento ali. Ele e o Theory vão destruir com o Rollins por tudo que ele vem fazendo. E aí, de repente, aparecem vários encapuzados dentro do ringue e fora do ringue. O Rollins veste o capuz de novo. Todo mundo começa a se mexer pra lá e pra cá, né? Fazer ali uma rodinha punk. E aí, de repente, não dá pra saber quem é quem. E o Logan Paul fica perdidinho ali de, ué, cadê o Seth Rollins? Qual deles é o Seth Rollins, né? E ele segue com essa genialidade. O Seth Rollins é um gênio. É um QI muito elevado, muito elevado. Olha o plano do cara. Ele se infiltra no meio dessa multidão aí pra poder se disfarçar, cara. Que loucura. E é bom que eles estão deixando esse mistério do Rollins, né? Quando que o Rollins irá falar? Quando que o Rollins irá desabafar depois do que a Division fez com ele? Para isso ter sentido, tinha que ter o Bron Breakker e o Bronson Reed, que foram os caras que se voltaram contra ele, né? Então ele tem que guardar essa promo para quando um dos dois ali, ou quem sabe os dois, estiverem presentes. Porque o Logan Paul e o Theory, eles só estão dando sequência, né, do trabalho, mas eles não foram eles que traíram o Rollins, né? Enfim. E aí, depois veio ali o LA Knight e o Jimmy J Uso para atacarem o Logan Paul e também o Austin Theory, né? Eles meio que foram pra cima ali dos dois, já mostrando que a rivalidade permanece, né? Eu acho que os Usos vão realmente enfrentar a Division. Se não for na WrestleMania, vai ser algum show antes, pelo título de tags de duplas. E o LA Knight, ele continua nessa treta, gente. Ele continua nessa treta. Então, é aquilo. Vão meter um LA Knight contra um Lesnar na WrestleMania? Não descartem ainda, tá? Eu acho que a WWE ainda não definiu. Por isso que tá em aberto. Porque se tiver Bron Breakker, é Rollins e Bron Breakker, Usos contra a Division, e pode ter um Lesnar contra a LA Knight. Se não tiver Bron Breakker, eles podem meter um Rollins contra Lesnar e os The Usos contra a Division um show antes ali, pelo título de tags. Aliás, não. Rollins contra Lesnar e The Usos contra a Division. E o LA Knight eu não sei o que ele faria. Outra opção seria o quê? Bom, não tem Bron Breakker. Rollins contra Logan Paul, certo? O Obafemi poderia pegar o Lesnar. E aí o LA Knight enfrentaria o Austin Theory. Tá ligado? Alguma coisa assim. E os Usos fariam outra coisa. Entendeu? Então ainda não, eu acho que não há definição. Eu acho que só não tem definição por causa do fator Bron Breakker. Eles ainda precisam saber a questão do Bron Breakker. Só isso que eles ainda devem estar em dúvida. Bom, dito isso, depois tivemos ali então uma Gauntlet Match, né? Que iria definir a próxima desafiante ao título intercontinental da AJ Lee. Começou com a Lyra Valkyria
versus a Io Sky. A Io Sky conseguiu eliminar ali, então a Lyra Valkyrie. E depois a próxima era a Raquel Rodrigues, né? Ela basicamente ocupou boa parte do show do Raw esse combate. Só que aí depois que ela eliminou a Raquel Rodrigues ali até de uma certa forma surpreendente, a Raquel Rodrigues atacou ela. E aí mesmo assim aí a Io Sky ainda teve raça, né? Teve força para poder seguir lutando, mas não o suficiente. Veio a Ivy Nile e eliminou ali a Io Sky. Porém, rapidamente depois veio a Bayley e com o Bayley to Belly conseguiu eliminar a Ivy Nile. E por fim veio a Asuka com a ajuda da Kairi Sane, né? E aí eu até pensei que daria a Asuka mesmo. Porém, a Kairi Sane foi tentar ajudar a Asuka sem sucesso. Na verdade, saiu ainda com a culpa de ter atrapalhado. A Bayley vence. A Lyra Valkyria vai lá comemorar com ela. E com isso, Bayley será desafiante da AJ Lee, né? A AJ Lee e a Bayley, elas têm uma relação antiga, tá? Quando a Bayley tava lá iniciando a sua carreira, ela se inspirava muito na AJ Lee ali. Então, é uma luta que faz muito sentido acontecer, né? Assim, se ela fosse uma tag, teria mais sentido ainda. Mas são amigas, vão fazer uma luta amistosa provavelmente. Vão se abraçar ali depois da AJ Lee reter e tal. Toda aquela coisa bonita. Então, faz sentido essa escolha, né? Beleza. Seguindo o show, tivemos o Penta, o nosso novo campeão intercontinental que derrotou o Dominic na semana passada. E aí, ele faz lá uma promo, né? Uma promo bem breve, falando ali que aquele título é de todos aquele público que sempre o apoiou, que nunca desacreditou, igual ele nunca desacreditou, dos latino-americanos. E o segredo ali é não desistir apesar das derrotas, que em algum momento você alcança, né? Porque realmente ele perdeu 6 vezes pro Dominic, né? Foi ganhar na 7ª luta. E é isso, e aí na sequência ele foi fazer sua primeira defesa contra o El Grande Americano, né? E conseguiu defender com sucesso e permanecer campeão intercontinental sem muita novidade. E uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui é que foi anunciado para o show do Raw um combate do El Grande Americano original contra o El Grande Americano aí fake. E aí chama a atenção porque, pô, estão guardando essa luta há tempos, né? Será que não era melhor ter deixado pra WrestleMania? Por isso até eu acho que essa luta pode acabar não acabando, né? Terminar por desqualificação, no contest. Terminar de alguma forma controversa pra ter mais uma luta na WrestleMania entre os dois. E dessa vez com a estipulação aí de quem perder tira a máscara. Porque não é possível, né? Não é possível que, pô, na véspera da WrestleMania, em vez de você concluir lá, você vai deixar pra colocar no show semanal isso, né? Não faria sentido. O Danhausen, inclusive, tinha jogado Maldição no El Grande Americano Fake, né? E isso aí tá sendo quase que um spoiler, né? Do que vai acontecer com os caras. Depois, o Finn Balor foi lá, então, chamado pelo Dominic, né? O Dominic ali falou que, olha, Balor, você é o grande culpado. Eu queria ter falado isso com você no backstage, mas quero falar na frente de todo mundo. Vem aqui. E aí o Finn Balor foi e falou, calma, Dominic, calma. Você já desabafou tudo que você tinha pra desabafar? De fato, eu admito. Se não fosse por mim, você provavelmente ainda seria campeão intercontinental na semana passada. Agora, o que eu quis fazer na semana passada era ver se você conseguia vencer sozinho. Porque pra você ser o maior mistério de todos os tempos, você precisa aprender a vencer suas próprias batalhas. Eu venho tentando ajudar você já tem uns 2 anos já. Mas durante todo esse tempo você não conseguiu evoluir. Então eu comecei a pensar que talvez o seu pai estivesse certo. Talvez você seja apenas um pirralho mimado. E aí o Dominic deu um tapa nele, o Finn Balor voltou com um Pelé Kick. E aí os dois começaram a se bater, o Didi tentando afastar e tal. E aí, de repente, Didi McDonald vai lá e ataca o Finn Balor, né? Vai lá e ataca o Finn Balor, o cara que levou ele pro Judgment Day, o cara que levou ele ali, então, pro grupo. Ele trai e fica do lado do Dominic, do lado do Judgment Day, né? A Liv Morgan ataca o Finn Balor, Raquel Rodrigues ataca o Finn Balor. Aí,
O Dominic Mysterio vai lá, faz um 619 pra cima do Finn Balor com martelinho e tudo. E é isso aí, Finn Balor expulso do Judgment Day. Demorou, mas aconteceu. Agora, olha que coisa louca, né? O Judgment Day não tem mais os seus 4 primeiros integrantes. Não tem o Edge, não tem o Priest, não tem a Rhea Ripley, não tem o Balor. E continua existindo. Mano, esses caras vão durar pra sempre, velho. Aliás, eu acho que agora deu par, hein? Ó. Agora deu par. Liv Morgan e Dominic, tão junto? Quem que tá sobrando aqui? Raquel e o Didi, hein? 4 é par, hein? Ó, se combinar direitinho... Se combinar direitinho, deu par, hein? Eu acho que é por isso que o Didi escolheu atacar o Balor, pra não ter concorrência, tá ligado? Falou, não, agora sobrou a Raquelzona comigo. Ai, meus amigos, que coisa. Ó, eu vou te falar, se fosse num pay-per-view, na hora que o Balor atacou o Dominic, ia ter um pop explosivo, né, cara? Uma pena que foi só num show semanal. Mas é isso, eu acho que vai ter essa treta do Dominic com o Balor. Eu esperava que fosse pelo título continental, né? Até pode ser ainda, tem semanas ainda pra acontecer aí outros shows e ter uma revanche do Dominic, e ele voltar a ser campeão, algo do gênero. Mas eles vão lutar na WrestleMania, isso é certo. E o grupo permanece de pé, né? Só que o Finn Balor fazendo uma face turn aí nesse ano de 2026. Bom, depois tivemos o Rusev contra o Oba Femi. Outra luta também que se esperava que poderia acontecer na WrestleMania, quem sabe, né? Se não tiver Oba Femi Lesnar, uma das opções seria o Rusev. A outra é o Priest, embora agora ele já encaixou lá o Matei com o R-Truth, então eu já acho que não vai rolar. Mas era uma opção porque o Priest ficava falando do Oba Femi no backstage, ali com certos ciúmes até. O R-Truth chegou a brincar com isso, né? Então até pela falta de alternativas aí, a não ser que o Rusev não tenha aceitado essa derrota aí também, mas não acho que será o caso. Eu esperava mais dessa luta, tá? Eu esperava o Rusev dando um pouquinho mais de trabalho pro Oba Femi ali, quem sabe fazendo um Accolade e o Oba Femi se dando bem, mas eles estão protegendo tanto o Oba Femi que se você reparar na luta, o Rusev não consegue derrubar ele. Eu achei que o Rusev ia derrubar o Oba Femi ia dar kick-out pela primeira vez na vida. Mas não, botaram o Oba Femi pra ser resistente aos golpes do Rusev, e quando ele conseguiu encaixar um combo no Rusev, ele ganhou a luta ali rapidamente, né? Então, eu esperava que seria um primeiro grande desafio bom pro Oba Femi, mas não foi, né? Ele ganhou de um primeiro grande nome, mas não um desafiazaço, né? Você pode listar o Miz, que também era um grande nome, mas fisicamente, né? E também vem sendo tratado como jobber já há um tempo, então meio que você não conta. O Johnny Gargano no SmackDown, um dos maiores nomes da história da NXT, pra muitos número 1. Poderia também ser uma puta luta e o Oba Femi sairia bem credível derrotando ele, mas simplesmente só atropelou. Só que aí você argumenta, não, mas o Johnny Gargano, ele vendo uma gimmick de low card quase que sendo demitido. Agora o Rusev é um brutamontes, um cara que já foi invencível durante um período, poderia ser um pouco mais. Não derrubou o Oba Femi, só balançou ele e o Oba Femi atropelou. Então assim, eu prefiro quando esses monstros que estão sendo bucados, ou eles enfrentem lutadores locais e vencem rapidamente, ou peguem jobbers e atropelem, mas quando chegar nos desafios grandes, eles vencerem com uma certa dificuldade, mostrando que, ó, tá vendo? Eu peguei esse cara lutou muito, mas ainda assim não foi o suficiente pra me derrotar. Isso aí credibiliza o cara. Igual o Gunther foi assim também. Agora, ele só atropelar, independente de quem seja, eu não gosto. Eu acho que, assim, não eleva o cara. Só diminui os caras que ele tá enfrentando e ele não se eleva. Tipo, você não fica convencido. Eu fico mais convencido quando o cara sofre e ganha apesar do sofrimento, mostrando o quanto que ele é resiliente, do que o cara só vai lá e atropela, tá ligado? Atropelar por atropelar, a gente já viu isso. O Lars Sullivan atropelar. Mas até o Lars Sullivan, quando foi subir no desafio, o que aconteceu? Ele não atropelou. O Ryback, quando subiu o desafio, não atropelou. O Braun Strowman, quando subiu o desafio, não atropelou. Todos eles, quando subiu o desafio, a WWE foi um pouquinho mais realista, né? Vamos ver. Vamos ver quem que o Oba Femi vai enfrentar aí na WrestleMania, pra gente ver como que vão fazer com ele, né? Enfim. Depois tivemos então o evento principal, CM Punk, né? Ele começou ali falando que na semana passada ele disse algo sobre o Roman Reigns que foi interpretado como desrespeitoso. E aí ele vai falar que o Roman, primeiro de tudo, nunca respeitou ele durante toda a carreira, né? Então, o que ele quer fazer é que o Roman Reigns acabe respeitando a posição que ele ocupa.
Então, os campeonatos servem para determinar quem é o melhor. E para você determinar quem é melhor, você precisa, como campeão, defender o título. E aquele título que ele tem hoje, o campeonato mundial pesos pesados, ele só foi criado por causa do Roman Reigns. Por quê? Porque o Roman Reigns não defendia o título dele, né? E aí esse título deve ser trazido de volta. E ao contrário do Roman, ele é um campeão que defende o título, que quer elevar o nível, fisicamente e verbalmente. Então, ele é um cara que consegue nocautear os outros, seja fisicamente ou verbalmente, algo que ele fez semana passada com o Roman, né? E aí, os irmãos Uso aparecem, né? Eles já queriam conversar com o CM Punk, ver ali o Jimmy e o Jay, porque o CM Punk tinha falado lá da morte do pai do Roman Reigns, né? Na storyline é tio deles, né? E eles foram lá cobrar do CM Punk desculpas, né? E aí ele vai falar, ó, a gente só quer que você peça desculpa, o Jey Uso falou. Pede desculpa e acabou. E aí o CM Punk começou falando, né? Por que o Roman ainda manda seus primos aqui pra fazer o trabalho pesado por ele, hein? E aí... ele reclamou, né, da ausência do Roman. É engraçado, toda vez que o CM Punk fala da ausência do Roman Reigns, a gente lembra que esse cara aí, de 2014 até 2020... Ele voltou quando? 2023, né? De 2014 até 2023, quase 10 anos. 9 anos, ele ficou ausente também da WWE, tá ligado? E se agora ele está presente, é justamente apenas para recuperar o tempo perdido. O Roman, nesse período, inclusive de 2014 até 2023, esteve presente full-timer, com exceção dos últimos 3 anos. De 2020 até 2023, ele ficou ali um semi-part-timer, então ele aparecia um pouco menos. E agora, definitivamente, é um part-timer. O Punk não, o Punk ficou ausente 9 anos, tá ligado? E se hoje ele veterano aparece, é justamente porque ele ficou tanto tempo ausente que precisa recuperar. Para ele se manter relevante, para ele poder fazer coisas que ele poderia ter feito nesses 9 anos aí que ele se ausentou, ele tem que estar presente sempre agora, sabe? Para ele poder ganhar dinheiro que ele deixou de ganhar nos últimos 9 anos, ele tem que estar presente sempre. O Roman não. O Roman trabalhou diferente do Punk. E agora ele tem esse luxo de não precisar ter trabalhado toda hora. Porque as aparições dele já paga já, essas poucas aparições, né? E aí o Punk vai lá e fala, né? Sobre isso, e o Jimmy Uso vai lá e cobra dele. Fala, ó, seguinte. Isso não tem nada a ver com o Roman Reigns. Tem a ver com respeito. Você sabe que eu tenho respeito por você. Porque você fala com o coração. Você não esconde as coisas. Você costuma dizer que você é a voz dos que não têm voz. Só que você desrespeitou o nosso tio, que já não tem voz, né? Então, tudo que a gente quer é que você peça desculpas. E aí, o CM Punk vai falar ali pro Jimmy. Jimmy, você tem razão. O Sika, né, o pai do Roman, ele não tem voz. Eu não sou um cara espiritual, mas eu sou amigo dele, nós somos amigos, e eu sei que ele vai poder me ouvir agora. E eu espero que todo mundo, inclusive ele, ouça isso. A gente é amigo, eu tenho uma relação próxima com a sua família. Eu respeito o Sika, eu respeito o irmão dele, o Afa. Eles sempre me ajudaram quando eu precisei, né? Agora, toda a família de vocês me tratou bem, exceto aquele filho da P do Roman. Então o Sika, ele vai poder ver o que eu tô vendo agora. O Roman Reigns é um político nojento, ele é um manipulador, é um egocêntrico, né? É isso que o Roman Reigns se tornou e o pai dele tá vendo isso nesse momento, né? E aí, o Jey Uso perde a linha e começa a gritar com ele de novo, né? Começa a falar, cara, já falei, não tem nada a ver com o Roman Reigns. Só peça desculpas, peça desculpas, peça desculpas. Para de enrolar. E aí o CM Punk vai falar, tá bom, eu peço desculpas. Desculpas por Roman Reigns ter tratado vocês e o resto da família dele como um lixo. Porque se ele se importasse com vocês, com as pessoas e com esse negócio, eu estaria no ringue falando com ele agora, em vez de falar com esses jovens pupilos, né? E aí, o Jimmy Uso se irritou e mandou um socão ali, uns socos na cara do CM Punk. E o Jey Uso querendo ir pra cima dele, mas o Jimmy segurando ali, não, vambora, deixa pra lá, né? E ficou desse jeito, né? E assim, eu vi até uma postagem do tio Jean, o Notícias WWE, falando, né? Cara, CM Punk, há mais de 10 anos atrás, ele abandonou o wrestling. Começou a falar mal dos fãs de wrestling, mal de WWE.
tentou destruir a WWE de algumas formas, tanto no âmbito judicial, como depois indo pra concorrente ao Elite, onde o objetivo dele na All Elite era destruir a WWE. E ele nunca pediu desculpas pra isso. Ele nunca pediu desculpas pros fãs dele, ele nunca pediu desculpas pra WWE, ele nunca pediu desculpas pro Undertaker por como ele desprezou a luta que eles foram ter lá na WrestleMania. Ele nunca pediu desculpas pro Triple H por dizer que não tinha vontade nenhuma de lutar com um cara como ele, sendo que o Triple H vinha de WrestleManias onde as lutas e as rivalidades dele vinham sendo as principais, e depois das seguintes WrestleManias também a mesma coisa, né? Nunca pediu desculpas pro AJ Styles por insinuar que ele era racista só porque ele não quis participar daquela idiotice do Black Lives Matter, e depois a gente viu quem que era aquele grupo de verdade, né? E não é que ele criticou o grupo, não é que o AJ Styles criticou o grupo, ele só não quis participar daquela hashtag, né? Nunca pediu desculpas pro Cabana lá, o cara que era amigo dele. Nunca pediu desculpas pro Jack Perry, nunca pediu desculpas pro Jon Moxley, nunca pediu desculpas pro Tony Khan, que foi quem trouxe ele pro wrestling de volta. Se não fosse o Tony Khan, jamais voltaria CM Punk pro wrestling. Nunca pediu desculpas. Você acha que ele ia pedir desculpas por zoar uma morte do pai do Roman Reigns? Vocês acham mesmo? Você viu a dificuldade? O Roberto Figueiredo na transmissão até tá falando: nossa, mas é tão difícil assim pro Punk só falar desculpa, tá ligado? E a questão é, se você já conviveu com algum narcisista, algum egocêntrico, cara, eu já trabalhei com um assim. Se você provava pro cara que 1 mais 1 era 2, cara, não importa. Ele ia de alguma forma falar: não, é 5, é 5, é 5. Eu não errei. Você que interpretou errado. Ou então, quando ele admitia, entre aspas, o erro, ele falava: não, mas isso aqui foi porque eu fui mal instruído. Isso aqui é porque é uma informação que eu não tinha. Tá ligado? O cara nunca pode simplesmente só falar: putz, foi mal, errei, desculpa. Ele não consegue, dói. É uma dor física que ele deve sentir internamente, sabe? Então o Punk é esse cara. Se ele não pede desculpa por essas coisas, ele jamais pediria desculpa por essa situação aí também, né? E agora os Usos estão irados, né? Irados aí com isso, né? Vamos ver. Roman Reigns estará presente semana que vem. O que ele está guardando para responder você? Será que ele vai falar da cachorrinha do Punk que morreu? Será que ele vai atacar o CM Punk? Os Usos, eles vão se intrometer nessa feud? É isso, gente. Como é que vocês acharam? Um abraço, até a próxima e fui.